Prezados irmãos e irmãs, também prezados internautas que neste momento já estão conectados conosco. Neste momento, com muita alegria em meu coração, eu apresento aos prezados irmãos e irmãs, com a minha saudação, desejando-lhes a paz do nosso Senhor Jesus. Que esta paz divina e celestial esteja presente entre todos nós, neste dia tão especial para o povo apostólico. Hoje celebramos mais um dia ou mais um ano em que o Santo Irmão Aldo foi levado aos céus. Irmãos e irmãs, isto para nós apostólicos é uma grande honra. Deus Pai, com nosso Senhor Jesus Cristo, provando mais uma vez o seu infinito amor para com os bons e humildes de coração. Daí dizer aos prezados irmãos e irmãs que prestem o seu louvor, a sua adoração, com muita sinceridade em seu coração, para que o nosso louvor possa chegar ao trono do nosso Deus. E Ele, Deus, nosso Pai Celestial, conceder bênçãos preciosas, alimentando a nossa fé, e que tenhamos mais fé no Santo Irmão Aldo, este grande profeta de Deus, que hoje celebramos mais um ano do dia da sua coroação no reino celestial. Irmãos e irmãs, participem desta reunião especial com muita reverência. Esquece tudo lá fora e traga o seu pensamento para este momento tão especial em que estaremos reunidos no transcorrer desta reunião. Eu desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, juntamente com a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, abençoe todo o trabalho que será realizado nesta reunião. Os hinos que o coral preparou para as apresentações desta noite, que tudo seja para honrar e glorificar o nome de Deus Pai, o nome de nosso Senhor Jesus, o nome da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu convido os que estão sentados, os que puderem, por gentileza, fiquem em pé. Em sentido de oração, eu irei orar, iniciando a nossa reunião festiva. Ó Santíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, quanta alegria em nosso coração de estarmos reunidos neste templo sagrado para prestar louvor e adoração ao Senhor, Deus Pai, pela sua infinita bondade e misericórdia, prestar louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, por ser o Senhor das nossas vidas. Prestar louvor e adoração à nossa Mãe Virgem Maria, por ser a nossa Mãe,
celestial. Prestamos louvor e adoração à Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador. E também prestamos louvor ao Senhor Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, que hoje, integrado na corte celestial junto a Deus Pai, está olhando por todos nós, intercedendo por cada um, por cada família, por todos os teus filhos, e também intercedendo por este país e para este mundo, para nos livrando de tantas situações perigosas. E aqui estamos, a Igreja Apostólica, Santo Irmão Aldo, a Igreja reunida está, fruto do teu amor, do trabalho incansável que o Senhor travou à frente desta igreja, desde que recebeu a missão especial de ser o primaz desta igreja. Aqui está, Santo Irmão Aldo, aqui estamos, Santo Irmão Aldo, nós, teus filhos, prestando a Ti o nosso louvor, a nossa sincera adoração, pois o Senhor alcançou o galardão de Supremo Pastor, o pastor deste rebanho, o qual Jesus profetizou que chegaria o tempo em que haveria um só rebanho e um só pastor. Quanta gratidão em nosso coração ao Senhor Santo Irmão Aldo, por nos ensinar o caminho do bem, nos ensinar a regra de um bom viver. Aqui estamos, nós teus filhos, nós que o conhecemos fisicamente. Quanta alegria em nosso coração, Santo Irmão Aldo, pelos teus sábios conselhos, pelas tuas orientações, por tudo quanto o Senhor fez por todos nós, pela Igreja Apostólica. Santo Irmão Aldo, receba a nossa reunião, na qual prestamos ao Senhor todo louvor e adoração. Ó Santa Vó Rosa, entrego em tuas santas mãos esta reunião festiva, na qual comemoramos a coroação do Santo Irmão Aldo. E peço as bênçãos da Mãe Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o nome de Deus Pai seja honrado e glorificado hoje e eternamente. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Vamos cantar o hino do nosso inário, que tem o título Meu Anjo da Guarda, de número 231. Meu amigo de
Na sequência, o hino que tem o título Esplendorosa Coroação, de número 223. Oh
seus braços aquele pequeno menino, a Santa Avó Rosa sua vida predestinou. Embora sendo apenas uma linda criança, ele traria ao mundo muito amor e esperança. Ele cresceu, estudou e trabalhou com muito amor de seus pais. Ele cuidou, formou sua família, seus filhos ele criou. E hoje representa o Consolador. Enquanto jovem foi exemplo de amor, compreensão e carinho, coragem e bondade. Seus cabelos brancos em um tom azulado mostravam sua pureza e sua santidade. Nos orienta dirigindo nossa vida, nos ajudando a compreender essa doutrina. Nos mostra o caminho, a verdade e a luz. Assim como já ensinou Jesus, nos mostra o caminho, a verdade e a luz. Assim como já ensinou Jesus. Hoje tudo é festa, que belo dia do calendário. Comemoramos o arrebatamento do nosso amado Santo Pastor, profeta e irmão Aldo. Consolador, a igreja se
por esse dia de grande vitória, dia em que Deus coroou no céu nosso amado santo irmão Aldo, como último profeta de Deus. Canta com a
queria agora ter palavras pra dizer em melodia tudo que ficou gravado na minha memória de um tempo tão lindo que vivi, lembranças que o tempo jamais apagará, milagres do poder divino que os meus olhos puderam contemplar. Falo de um profeta que pude conhecer, de um sorriso tão divino que a todo acalentava, de um semblante tão santo que a Deus irradiava, um anjo aqui presente com o amor de um pai, uma mão tão poderosa, uma palavra tão segura. Foi ele o melhor amigo que já conheci. Às vezes me vejo voltando no tempo e recordando momentos quando eu o encontrava e suas mãos eu beijava. Como era gostoso ver a multidão o cumprimentar e suas bênçãos receber. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e a confortar cada irmão. Até parece que vejo outra vez a sua mão nos abençoar e confortar cada irmão, mostrando a cada um a sua direção. Eu queria poder retribuir o que recebi do santo irmão Aldo, seus ensinos, bênçãos e alegria que sua presença nos trazia, lição de humildade e de fé, santidade e coragem. Foi este o legado que deixou a humanidade. Deixou o alicerce que agora nos faz mais fortes para seguir. Revelou os mistérios do reino do céu, mostrando-nos como vencer pela fé.
seguindo os ensinos de Jesus. Que vontade de ver seu sorriso e seu brilhante olhar nos abençoar. Ao santo profeta, irmão Aldo, muitas preces ainda farei, mas rogamos agora, intercedas por nós, junto a Jesus, a Santa Rosa e a Mãe Virgem Maria. Ó Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, amaremos-te eternamente. Ao mundo testemunharemos que és o verdadeiro profeta de Deus, profeta do amor, profeta do amor de Deus. Oh, querido irmão Aldo, que alegria em te homenagear, meu santo profeta e pai amado, meu pai querido e venerado. Oh, meu Deus, que alegria, vejo a igreja mais feliz, vejo o povo assim crescer na fé e no amor e sempre unidos.
constantes aqui na terra para nos salvar, mas nada impediu a sua missão de profeta de Deus. Já foi lá no céu, coroado por nosso bom Deus.
apostólicos precisamos nos preparar, pois para o céu o irmão Aldo quer nos levar. Então, apostólicos, precisamos perseverar e com muita fé a coroa de glória vamos herdar. Apostólicos, vamos viver em união, seguindo os conselhos que o primaz aqui deixou, sendo sempre fiéis, um dia no céu vamos morar, e a coroa de glória do santo primaz vamos contemplar. Nosso louvor de gratidão e não nosso louvor, nossa sincera adoração. Santo irmão Aldo já foi coroado pelo bom Deus, pelo bom Prezados irmãos e irmãs, está contemplando hoje esta reunião tão maravilhosa, contemplar esta paz, esta alegria dos céus entre todos nós. Já se foram 8 anos que o santo irmão Aldo foi coroado no reino celestial. E hoje, em espírito e verdade, está presente conosco, recebendo esta homenagem que prestamos a Ele, pela sua grande vitória, por ser este santo de grande poder, e que hoje, em espírito, luta incansavelmente para nos proporcionar esta paz. Haja vista que os dias não são fáceis. Vemos quantas situações têm surgido, quantas vidas têm sido ceifadas. Mas, irmãos,
O amor do irmão Aldo é sem limites. E aqui nós estamos, nesta oportunidade, louvando, glorificando o reino dos céus por esta grande vitória da coroação do santo irmão Aldo. Portanto, irmãos, o irmão Aldo hoje está dotado de mais poder, virtudes, sem as limitações de tempo, de espaço. O irmão Aldo hoje, ele faz muito mais em prol da Igreja Apostólica, em prol deste país, em prol do mundo em que vivemos. O irmão Aldo tem mais poder, mais autoridade, e não tem as limitações de tempo. Então, nós temos que sempre confiar ainda mais, porque é um santo vivo e poderoso, e está à nossa frente, nos conduzindo neste santo caminho com mão forte, seguro. E antes dele terminar suas atividades físicas, ele, em suas mensagens, direcionou a toda a igreja que ele quer uma igreja forte, um povo unido, um povo corajoso, cheio de boas obras, porque ele foi assim, ele foi corajoso, ele foi destemido, não tinha medo, mas sempre com amor, com respeito, com sinceridade, ajudava a tantos quantos foi possível ele ajudar. E hoje, irmãos, integrado na corte celestial junto a Deus Pai, está cuidando de todos nós, junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa que conforta e consola os corações. E vivemos dias difíceis, e é por isso que temos que nos revestir de bom ânimo, de coragem, de fé, porque haverá dias mais difíceis, e pela fé venceremos. Se estivermos juntos com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, haja a luta que houver, venceremos. Portanto, o Santo Irmão Aldo é um santo vivo e poderoso, e está à nossa frente. Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte, para sempre sermos dignos e merecedores de todo amparo e proteção do Reino Celestial. Vamos ouvir pelo coral o hino que traz o título Eu Confio Ainda Mais. Justiça celestial nunca falhou, vai prevalecer. Creio que os anjos estão contigo
proteger. O teu poder é divino, é maior na vida daqueles que a ti são leais. Creio que estás sempre ao meu redor e teus milagres para mim são reais. Creio que agora integras o poder de santos e anjos da glória de Deus. Tenho certeza que és um profeta guiando um povo ao reino do céu. Sempre ensinaste a viver na luz do nosso amado e Senhor Jesus. És a expressão de amor e alegria, me ensinas a crer na Virgem Maria. Porque
sinto por ti, anjo de luz. Foi nesta terra um homem de Deus. Tua presença em minha casa, em minha vida, naqueles dias de angústia, de sofrimento, aliviou-me o tormento. Eu sou um dos milhares agraciado, e do Senhor jamais me esquecerei. Clamarei o teu nome onde esteja, com a certeza de que vai me atender, pois nunca deixaste teus filhos sozinhos, enquanto na terra, de noite ou de dia, nem sequer dormia, pois ao nosso Deus insistente pedia. Pai, misericórdia, ó Pai, dos teus filhos aqui neste mundo. Pai, misericórdia, ó Pai, pois o mundo caminha sem rumo. Eis que hoje na glória está irmão Aldo a nos ajudar. Eis que bem vivo está, e em teu nome nós vamos cantar. Irmão Aldo, irmão Aldo, irmão Aldo, te pedimos, rogai por nós, por nossa vida, por nossa saúde, por nosso trabalho, por nossa família, família apostólica.
Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, quanta gratidão ao nosso santo irmão Aldo. Este santo de grande poder que está sobre nós, lutando, intercedendo a Deus pela nossa vitória. Daí todo o esforço para seguir os seus ensinos, os seus conselhos, para sermos sempre bem-sucedidos neste santo caminho. Irmãos, irei passar para a mensagem. Antes, porém, eu faço um aviso que no próximo sábado, dia 7 de maio de 2022, haverá excursão para o sítio em Juquitiba. Os irmãos que desejarem poderão falar com o irmão Leonel. Na sequência, eu passo para a parte da mensagem. Irei retransmitir a mensagem que está contida no boletim desta semana. Santo irmão Aldo, profeta e sucessor do Consolador. Irmãos, irmãs, quando Deus Pai e Jesus resolveram levar a Santa Avó Rosa para os céus, para lhe conceder definitivamente o eterno galardão de Espírito Consolador da promessa de Jesus, uma das primeiras coisas que decidiram foi que ela teria que encontrar alguém na terra para ser seu representante e sucessor, o continuador visível da obra de Deus na terra, no meio do seu povo e da humanidade. Assim, a Santa Avó Rosa sondou e testou vários pastores e obreiros do ministério da Igreja Apostólica para ver se encontrava entre eles alguém que preenchesse os requisitos básicos e necessários para assumir especial tarefa e executar a contento a missão corajosa que o aguardava. Depois de muito sondar e com a inspiração de Jesus e do Pai, a escolha recaiu sobre o irmão Aldo, que nem era obreiro do ministério da igreja, mas apenas servia a direção no propósito de ajudar sua tia, Avó Rosa, pois era seu sobrinho de sangue e lhe queria muito bem, por tudo o que ela tinha feito por ele em toda a sua vida, inclusive com seus sábios conselhos. Ele dizia que ao entrar na casa da sua tia, saía com um sábio conselho para encarar os dilemas da vida. O irmão Aldo foi escolhido pela Santa Avó Rosa e aprovado pelos céus. Tinha o cérebro e o próprio espírito à semelhança dela, e no tempo certo poderia ser usado espiritualmente para o propósito que se precisava. Ele não sabia o que seria exigido de si e nem o que seria futuramente na igreja, e seu jeito simples, manso e humilde de coração não deixava transparecer que preciosidade se escondia atrás daquele coração bondoso e valente. O irmão Aldo nunca almejou cargos na Igreja Apostólica e também não queria que seu nome fosse divulgado na igreja e preferia ficar no anonimato, sem aparecer, sem se projetar diante do povo apostólico e do mundo, e servir na retaguarda, atrás da direção da igreja. Mesmo sendo o principal, primaz
desde quando a Santa Avó Rosa foi arrebatada definitivamente aos céus. Mas, com o passar do tempo, ficou conhecido do povo apostólico e precisava assumir mais declaradamente seu ministério, de forma mais aparente e mais atuante à frente da direção da igreja. Foi quando o irmão Aldo começou a atender o povo e fazer a fila para ser cumprimentado pelos fiéis, exemplo do que já fazia há anos os outros 3 da direção, a Avó Rosa, o bispo e a missionária. E com todo respeito e gratidão, começamos a beijar sua mão, pedir sua bênção e suplicar sua poderosa intercessão diante dos santos e dos céus. O irmão Aldo ganhou a confiança total, irrestrita, incondicional do povo apostólico, que logo pôde ver nele algo muito mais do que apenas um membro da direção da igreja, mas um homem de Deus, um santo. A igreja pôde desfrutar das suas bênçãos, mesmo ele ainda vivendo na terra. E pediam pessoalmente a ele, oravam e clamavam pela sua pessoa nos dilemas da vida e pediam sua intercessão para tudo quanto era problema. E o entendia, amavam, serviam, adoravam e veneravam, sem medo de estarem incorrendo em idolatria, porque adorar santo de Deus nunca foi e nunca será idolatria. O santo irmão Aldo foi visto espiritualmente por muitos em milagres que realizava, para que a igreja fosse entendendo que ele era um santo de Deus e, assim como Jesus e a Santa Avó Rosa fizeram muitos milagres notórios, o santo irmão Aldo também os fazia e deixava ser visto, para que se contasse o testemunho ou desse o depoimento de fé e a igreja tomasse conhecimento do Santo Poderoso que estava vivo e visível em nosso meio e tivesse mais fé na sua pessoa, no seu poder, nos seus dons e virtudes dos céus. Na verdade, o santo irmão Aldo, assim como a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria Santíssima, foram predestinados para a missão que realizaram, mas tiveram que fazer sua parte, dar-se em sacrifício, passar pelos testes e intempéries da vida, se submeter às leis de Deus, mas no final foram os grandes vencedores e por isso passaram a ser integrantes da corte celestial. Nenhum deles veio buscar ser servido, mas servir, nem ser amado, mas amar, nem buscar seus interesses, mas os interesses do próximo e de Deus, cumprindo em suas vidas o resumo dos mandamentos, que é o amor a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo. O santo irmão Aldo tornou-se sucessor do Consolador, e isto já estava previsto na palavra de Jesus. São João registrara no seu evangelho, quando Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor, fazendo referência direta a um supremo pastor, como São Pedro também diz em sua carta. Alguns poderiam pensar que Jesus estava falando dele mesmo,
mas estava falando do último pastor que estaria na terra, nos tempos do fim, pastoreando as ovelhas do Senhor. O santo irmão Aldo, face aos seus dons e missão de sucessor do Consolador, era arrebatado frequentemente aos céus e falava com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, com os santos, com os anjos, com Jesus e até com o Pai, nosso Deus, quando precisava. E recebia deles suas orientações e virtudes. Nosso santo irmão Aldo, mesmo depois de sua ida definitiva para os céus, é o último profeta e último pastor levantado por Deus para dar sua última oportunidade de salvação a toda a humanidade. Seu poder e sua glória irão iluminar toda a terra, e ele ainda vai fazer milagres tão notórios que irão chamar a atenção do mundo inteiro para a Igreja Apostólica. E como já diziam, desde os mais antigos profetas das Sagradas Escrituras, a grande salvação de almas acontecerá, e a grande vitória final será do reino dos céus. Essa verdade se consumará pelo último profeta de Deus, o santo irmão Aldo. A nossa gratidão ao santo irmão Aldo pelo seu ministério e seu glorioso galardão, porque o amamos de coração e sempre o exaltaremos como santo de Deus, profeta poderoso e sucessor do Consolador. Neste dia, relembramos quando foste ao céu vitorioso, porém cremos que conosco estás, nos dirigindo, protegendo e abençoando como pastor por excelência do rebanho do Senhor, o povo apostólico. Querido santo irmão Aldo, sejas venerado e louvado por todo o povo apostólico, hoje e sempre. Prezados irmãos e irmãs, quanta alegria reina em nossos corações por termos hoje esta feliz oportunidade de prestarmos louvor e adoração a este profeta de Deus, o santo irmão Aldo. Este santo que conosco está, nos abençoando, nos livrando das amarras deste mundo, nos concedendo alívio das situações inesperadas. Quantas situações o irmão Aldo tem nos livrado. E mesmo que enfrentamos algumas dificuldades, ele está ao nosso lado, nos encorajando, mantendo em nós viva a fé no poder de Deus. Irmãos e irmãs, o santo irmão Aldo, sucessor do Consolador, está para ajudar na salvação de almas. E é por isso que ele disse que precisa de um povo obediente, um povo fervoroso, cheio de boas obras. Porque assim como a história nos mostra que ele, ou posso dizer eles, ele, Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, até mesmo o próprio Senhor Jesus, quando esteve fisicamente nesta terra, eles teve que lutar, enfrentou muitas dificuldades, mas eles não desistiram. Por isto foram vencedores. E é isto que o irmão Aldo tem mostrado para nós, que para alcançarmos a nossa salvação, muito é preciso aqui lutar, honrando
os santos, honrando a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, honrando a ele, Santo Irmão Aldo. Mas, irmãos, esta luta que enfrentamos é para termos o direito à vida eterna, no reino celestial, junto com os santos que lá já estão, e contemplarmos a beleza que lá existe para todo sempre. E Jesus quer que todos vivam a sua doutrina, vivam os seus ensinos, obedeçam a sua disciplina, para que nós possamos sempre termos o direito de contemplarmos e participarmos de momentos tão felizes como este que estamos participando agora. Uma reunião tão linda, com a presença de santos e anjos, nos proporcionando a paz, a alegria em nossos corações. Isto é fruto de muito esforço, de muita dedicação, de muito amor. E o maior amor e a maior demonstração de amor, quem nos deixou? O Senhor da vida, Jesus Cristo, que tomou sobre ele todas as nossas transgressões. Por que ele fez isto? Por amor a nós e para nos dar esta feliz oportunidade que estamos tendo hoje, de nos reunirmos como família de Deus e termos a presença de santos e anjos em nosso meio, nos proporcionando a paz, a alegria. E é por isso que comemoramos hoje, celebramos hoje, nesta data especial, 5 de maio, a coroação do Santo Irmão Aldo. Uma grande vitória, porque Jesus profetizou que haveria um só rebanho e um só pastor. Esta profecia se cumpriu. E aqui estamos nós, o rebanho, que é a Igreja Apostólica, e o pastor por excelência, o Santo Irmão Aldo. Irmãos, como lhes disse há pouco, é fruto de muito esforço. O irmão Aldo, ele se esforçou, compreendeu e entendeu os desígnios de Deus, ou seja, a sua vontade, o propósito. E Deus, o Pai, ele traçou no alto céus um plano de salvação, um plano de redenção dos bons e humildes de coração. E está se cumprindo nestes dias. E felizes e bem-aventurados tantos quantos crerem e confiarem nas profecias de Jesus, na vinda do Consolador, a Santa Vó Rosa, e no ministério do Santo Irmão Aldo como nosso supremo pastor. E através do ministério do Santo Irmão Aldo é que Jesus está presente em nosso meio. É que Jesus está presente entre nós, manifestando o seu grande poder, realizando milagres, curando enfermos, transformando vidas. E o irmão Aldo também. Quantos e quantos o irmão Aldo tem ajudado a resolver problemas de saúde, quantos milagres, quantas bênçãos. Irmãos, tudo isto é o amor de Deus entre nós. Felizes e bem-aventurados todos quantos crerem e confiarem no ministério do Santo Irmão Aldo, porque se cumpre as profecias, os dias vão passando e aqui a igreja está caminhando rumo ao reino dos céus. E o Santo Irmão Aldo é um santo vencedor, é um santo vivo e poderoso,
digno de toda a nossa adoração, nosso respeito e consideração. Felizes e bem-aventurados serão todos os que confiarem nele, nos seus ensinos, no seu ministério, confiar no galardão que ele exerce hoje, na função que ele exerce hoje, no galardão de profeta apostólico, pastor deste rebanho. Irmãos e irmãs, creiam assim, e que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, ajude a todos nós a entendermos ainda mais o ministério do Santo Irmão Aldo. Porque quanto mais falamos, pregamos, buscamos conhecimento, ainda temos muito para aprender sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, creiam assim, e na sequência vamos ouvir mais um hino pelo coral, que tem o título A Ti louvores sejam prestados. Recebendo o cantar deste hino de nós teus filhos, que lhe prestamos veneração. A Santa Avó Rosa, o Consolador, também merece nossa gratidão, pois junto a ti, ó primaz, cuidados apostólicos fiéis.
Prezados irmãos e irmãs, agradeço a Deus Pai, a Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e ao nosso Supremo Pastor, o Santo Irmão Aldo, pela oportunidade que nos concederam de estarmos reunidos neste templo sagrado e celebrarmos esta data tão especial, esta data memorável para todos nós apostólicos, a coroação do Santo Irmão Aldo. Eu agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs, o coral, os obreiros, todos que vieram participar desta reunião festiva, que vieram prestar o seu louvor, a sua adoração ao Santo Irmão Aldo. Que o poder celestial abençoe e recompense a todos pelo o esforço feito para prestar louvor e adoração ao Santo Irmão Aldo. Em sentido de oração, eu irei orar, encerrando a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, Deus Pai de glória, para te agradecer por esta data tão memorável para o povo apostólico, a data de 5 de maio, na qual celebramos a coroação do Santo Irmão Aldo. Este profeta que o Senhor preparou, dotou de dons e virtudes especiais para transmitir a nós, os teus filhos nesta terra, os teus ensinos, os teus conselhos, a tua doutrina. E aqui nós estamos, ó Pai Celestial, agradecidos pelo teu imenso poder, por este plano divino que o Senhor traçou nos céus e está sendo realizado nestes dias para a salvação e redenção dos humildes e contritos de coração. A tua igreja aqui está unida e assim o nosso propósito é de sempre te servir, acatando os teus ensinos, os teus conselhos, para que sejamos sempre esta igreja vitoriosa, este povo feliz, e assim caminharmos seguros nas mãos do Santo Irmão Aldo. A ti, ó Pai Celestial, todo o nosso louvor, adoração e gratidão hoje e eternamente. Agradecemos-te, ó Jesus bendito, pois tu és o nosso Senhor, o Senhor da vida eterna, e a vida tem para dar a tantos quantos buscarem os teus preciosos ensinos. Agradecemos a Senhora Virgem Mãe Maria Santíssima por ser a nossa Mãe Celestial. Agradecemos a Senhora Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, por ser o Espírito da verdade que está sobre nós, nos conduzindo junto com o Santo Irmão Aldo neste santo caminho. E neste momento, Santo Irmão Aldo, quanta alegria em nosso coração em expressar ao Senhor os nossos sinceros agradecimentos por tudo quanto o Senhor fez e está fazendo por todos nós. Hoje, integrado na corte celestial, tem intercedido em favor de todos nós e temos alcançado as tuas preciosas bênçãos. Sentimos a tua presença entre nós, pois tu és um santo vivo e poderoso e sobre nós está, segurando firme em nossas mãos, nos ajudando a vencer as dificuldades, as fraquezas, vencer as tentações, vencer as lutas. Ó Santo Irmão Aldo, é muita alegria em nosso coração, pois tu és o nosso profeta. Tu alcançou este grande galardão de ser o profeta de Deus e ser o pastor escolhido para conduzir este rebanho no caminho do reino dos céus. A ti, Santo Irmão Aldo, hoje e eternamente, a nossa sincera e eterna gratidão. Prezados irmãos e irmãs, creiam sempre no Santo Irmão Aldo, pois está vivo
Este santo é vivo e poderoso e tem nos ajudado diuturnamente. Santa Avó Rosa, peço por estes que têm seus nomes nesta caixa de pedido de oração. Olhe por estas vidas, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria. Conceda a eles a solução dos problemas que estão passando e que haja paz, alegria e felicidade, desde que mereçam estas bênçãos preciosas. E neste momento despeça a todos nós que aqui estamos na tua paz. Ó Santa Avó Rosa, ó Virgem Maria, ó Santo Irmão Aldo, envie teus anjos para nos acompanhar no caminho em que faremos de volta aos nossos lares. Que tenhamos uma noite feliz de descanso e paz e uma sexta-feira e um final de semana muito feliz, com as bênçãos do Santo Irmão Aldo, com as bênçãos da Senhora Santa Avó Rosa, com as bênçãos da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos e irmãs, recebam as bênçãos de Deus Pai, de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Tenham paz, vida e saúde, hoje e sempre. Amém.